Doutor Alex, minha mãe tem varizes, será que eu vou ter varizes? Pois é, assiste o vídeo que eu falarei sobre isso e também darei dicas valiosas para você melhorar a sua circulação. Olá, eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular e o médico vascular é o especialista que trata e previne as doenças da circulação. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito do chamado ali, que é: minha mãe tem varizes, será que eu também vou ter varizes? E isso é uma pergunta bastante frequente que é feita aqui para nós. Antes de continuar assistindo esse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube chamado Circulação e Saúde, também a seguir nosso Instagram Alex Lázari Dornelles, onde a gente coloca conteúdo diário sobre varizes e tem muitas informações que podem ajudar você para melhorar a sua circulação. Continuando aqui sobre as varizes, primeira coisa, a gente tem que saber o que são varizes. Antes de falar quais são os seus fatores de risco, como foi o chamado lá no início do vídeo, eu quero falar para vocês o que são varizes. Varizes são aquelas veias dilatadas, tortuosas, alongadas, que acometem principalmente os membros inferiores. Essas veias alongadas e tortuosas, elas perdem a sua função, aquela função de trazer o sangue adequadamente de volta ao coração. Mas olha só, por que será que acometem principalmente os membros inferiores? Nós, os seres humanos, somos os únicos mamíferos bípedes, ou seja, caminhamos, nos movimentamos apenas pelos membros inferiores e ficamos parados em pé muitas vezes. O fato de ficar somente sobre os membros inferiores aumenta a pressão nos membros inferiores e isso pode gerar varizes em alguns pacientes. Aí você poderia me dizer também: não, mas espera aí, Alex, eu li uma matéria da Super Interessante uma vez que diz que não é só nós, que tem alguns animais. Os cangurus da Austrália também se movimentam sobre duas patas, as patas traseiras, mas eles pulam, então eles fortalecem muito essa musculatura e eles não devem ter varizes não. Mas além disso, quando eles ficam parados, na verdade, quando eles ficam parados, eles ficam com o rabo escorado e diminuem um pouco esse peso sobre os membros inferiores, porque eles também escoram o rabo e dividem tudo isso, e por isso que eu acho que os cangurus não têm varizes. Eu nunca olhei a perna de um canguru para saber, tá bom? Mas o fato de ficarmos muito em pé acabou que as nossas varizes acontecem mais nos membros inferiores, tá bom? E quais são os tipos de varizes? Existem aquelas varizes propriamente ditas, que são aquelas veias que você enxerga fazendo relevo sobre a pele, elas têm mais de 3 milímetros. Existem as veias reticulares, que são aquelas azuladas que você enxerga, que tem em torno aí de 1 até 3 milímetros, e existem os vasinhos, que são aquelas teinhas de aranha, aqueles vasinhos bem fininhos, vermelhinhos ali, que tem menos de 1 milímetro. Tudo isso está interconectado e faz parte da doença insuficiência venosa crônica. Então, varizes, microvarizes, vasinhos, tudo faz parte de uma mesma doença, que é a insuficiência venosa crônica. E quais são os fatores de risco para essa doença, que foi o chamado do início do vídeo, querendo saber isso? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sexo feminino. As mulheres, devido aos hormônios da mulher, têm mais fragilidade das veias e isso faz com que elas tenham mais varizes. As gestações, durante o período gestacional, a desregulação hormonal, o aumento dos hormônios femininos também estão envolvidos com a piora das varizes. Além disso, o aumento do útero comprime a parede posterior lá do abdômen, fazendo uma pressão lá na posterior do abdômen. As veias dos membros inferiores também vão ficar aumentadas. Então, a gestação também é fator de risco para varizes. Obesidade, o excesso de peso sim, ele bota uma carga muito grande nas pernas, e por mais que tenha alguns vídeos aí falando que a obesidade não causa varizes, isso não é verdade. A obesidade sim aumenta, piora as suas varizes. Além da obesidade, nós temos o sedentarismo, ficar muito em pé, parado, muito sentado, também piora as suas varizes. E
A hereditariedade realmente é um fator de risco e como você perguntou, como as pessoas perguntam, se tem alguém na família com varizes, existe chance de eu ter varizes? Existe e é o principal fator de risco, é a hereditariedade. Vários estudos foram feitos a respeito disso, não se encontrou nenhum gene específico, parece aí que alguns genes podem estar envolvidos na formação das varizes, mas não tem nenhum gene identificado. O que se sabe é quando pai e mãe, os dois têm varizes, cerca de 85 a 90% dos pacientes vão ter, dos filhos no caso, vão ter varizes. Sabe-se que se o pai ou a mãe tem varizes, o filho, se for mulher, tem 60% de chance. Se o filho for do sexo masculino, ele tem em torno de 25% de ter chance de ter varizes. Mas e se ninguém tem, doutor? Se nem o meu pai, nem a minha mãe, ninguém tem varizes, eu tenho chance? Infelizmente tem chance, cerca de 20% das pessoas têm varizes, tá bom? Independente dessa história hereditária, mas se você tiver na família a chance é maior e por isso que a hereditariedade é o principal fator de risco, tá bom? E aí você poderia estar me perguntando, tá bom, Alex, eu entendi o que são varizes, entendi o que são fatores de risco, mas e aí, o que eu posso fazer? Se a gente pensar pelos fatores de risco, sexo feminino, gestação, aumento da idade, que eu não falei, porque o aumento da idade também é um fator de risco importante. Pessoas acima de 70 anos têm 70% de chance de ter varizes, então a idade também é um fator de risco importante. Então, sexo feminino, idade, gestação, hereditariedade, eu não posso fazer nada. Gestação até eu posso prevenir se for o caso, mas eu não quero que você não tenha filhos, porque filhos são maravilhosos. Agora, então, por isso que eu estou falando para vocês que essas aí não tem muito o que você fazer, porque você herdou. E você quer viver mais? Você quer viver mais, então, quanto mais idade você tem, maior a probabilidade de ter varizes. Mas tudo bem, existem algumas coisas que você pode mudar. A obesidade. Você precisa tratar a obesidade se você tem obesidade. Se você não tem obesidade, você não pode chegar lá. Isso é hábito, isso é mudança. E é isso que você precisa fazer. Obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Então, se você é obeso, tem que procurar ajuda médica para tratar a obesidade. Combater o sedentarismo. Combater o sedentarismo é muito importante. Você precisa parar de inventar desculpa e praticar uma atividade física. Seja mais forte que a tua melhor desculpa. Eu sempre falo isso para os pacientes. Tem que ser forte e dar menos desculpas e fazer mais. Quem está assistindo esse vídeo tem que, a partir de hoje, fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Doutor, sugere alguma atividade física para mim? Você pode fazer caminhadas, você pode fazer corridas, você pode fazer andar de bicicleta. Você pode fazer, ao invés de ir de carro para o teu trabalho, você pode ir a pé e você também pode ir de bicicleta. Por exemplo, se você vai me dizer, doutor, eu não tenho tempo, você tem tempo sim, é só você mudar alguns hábitos. Você tem tempo e eu falo com propriedade porque eu também tenho uma rotina com bastante compromisso e eu tiro tempo para isso, porque eu dou prioridade para a minha saúde, que é o meu principal bem, e você precisa pensar nisso. Então, você pode substituir a caminhada, ao invés de ir de carro, ir caminhando até o trabalho, você pode substituir o elevador por subir de escadas. Escadas não causa varizes, muito pelo contrário, fortalece a musculatura da panturrilha e você precisa fortalecer essa musculatura para evitar a piora das varizes. Então, atividade física, a partir de hoje, você precisa fazer essa mudança e você precisa botar ela na sua rotina. Somente você não vai colocar isso se você tiver alguma contraindicação, seja um problema no coração, seja um problema lá no seu joelho, que pode ter artrose, pode ter um desgaste no caso, seja algum problema na coluna, mas aí você tem que procurar o especialista dessa área, conversar com ele sobre isso e aí você fazer a atividade que ele liberar você. Ah, eu tenho artrose de joelho. Fazer uma hidroginástica é maravilhoso para você botar o corpo em movimento. Ah, eu tenho um problema na coluna, eu vou fazer uma yoga, vou fazer algum outro tipo de atividade. Você precisa parar de inventar desculpas para não fazer e simplesmente fazer, tá bom? Além disso, você pode também controlar a obesidade procurando uma nutricionista.
Você pode, tem muito vídeo aí no YouTube que você pode assistir também sobre isso, sobre uma boa alimentação e basicamente a mudança de hábitos. Tá bom, doutor Alex, se eu fizer tudo isso eu não vou ter varizes? Infelizmente isso não é verdade. Você vai prevenir que elas piorem e isso é importante, você vai ter mais saúde. E se você tem varizes mesmo, você já tem, você precisa procurar ajuda médica. Não existem milagres, não existe milagre, nem o médico vai fazer milagre para você. Ele precisa conversar sobre toda essa mudança que você tem que fazer e ele vai ajudar a fazer um tratamento para você. Mas não caia nas falácias de creme milagroso, de remédio milagroso, de fórmula milagrosa, de médico milagroso que vai causar a cura desta doença, porque varizes não tem cura. Não acredite em milagres, converse com o seu médico, trate o mais precocemente que você puder para você ter uma vida mais saudável, uma vida mais longa e com mais qualidade de vida. É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você mande para as pessoas que você gosta, você vai estar levando uma informação e vai estar ajudando ela. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, ajude nós a produzir conteúdo de valor para que você faça mudança na sua vida e assim tenha uma saúde e assim tenha uma vida mais saudável e mais longa, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.